Bom dia, meu povo! Hoje é quarta-feira, dia de mate da consciência, dia da gente realinhar os nossos chakras. Sejam bem-vindos quem vai chegando, seja bem-vindo quem vai ver lá no futuro, quem vai ver daqui a 10 anos, quem vai ver, sei lá, né? O que mais é possível? A internet é um negócio extraordinário. Eu acho incrível a possibilidade da gente estar no presente, mas ao mesmo tempo no futuro e no passado. O que mais é possível, não é? Hoje eu tenho um negócio muito da hora para compartilhar com vocês, que é uma construção de um pensamento de muito tempo, mas que faz muito sentido a gente falar sobre isso, que é julgamentos. Então, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o Instagram notifica todo mundo, pega teu mate de consciência e vamos conversar. Olha só, eu tenho uma habilidade minha que é transformar todas as coisas que eu aprendo, que eu estudo, em uma possibilidade mais fácil de entender. É uma habilidade professora que eu tenho. E aí, eu durante muito tempo comecei a estudar sobre julgamentos lá no Axis, né? Nessa plataforma maravilhosa que o Axis é. Hoje eu não sou mais facilitadora do Axis, mas eles falam muito sobre julgamentos, sobre pontos de vista, sobre opiniões, mas eu levei muito tempo para entender o que isso significava de fato. E aí, eu tava construindo uma forma mais simples de falar isso para as pessoas e eu encontrei algo que talvez faça sentido para vocês. Vamos falar primeiro sobre opiniões, porque julgamentos, na verdade, é uma palavra que cabe umas coisas meio engraçadas, parece julgamento, Santa Inquisição, prisão, morte, prisão perpétua, né? Mas não é sobre isso. O julgamento, ele é, na verdade, uma opinião. É um ponto de vista que você tem sobre alguma coisa, né? Sobre você, sobre uma pessoa, sobre uma situação, não importa. É um ponto de vista ou uma opinião. Então, como é que funciona isso aí na prática? Imagina aí onde você tá agora, tá? Observa o que você tem ao redor. Não importa se você tá em casa, se você tá no trabalho. Imagina você aí onde você tá. Ok. Segunda etapa. Imagina que você vai colocar uma pessoa bem na sua frente, exatamente onde está a tela do seu telefone, vai ter uma pessoa olhando para você. Qual que é o ponto de vista que essa pessoa tem? O ponto de vista é o local, a referência, a posição onde essa pessoa está em relação a você. Então ela vai te olhar de frente, né? Ela vai ver a tua visão frontal. Deixa essa pessoa aí. Agora imagine que tem uma pessoa do teu lado direito. A pessoa do lado direito, ela vai continuar enxergando você, continua sendo você, com a mesma roupa, no mesmo lugar, no mesmo momento, tá tudo igual. Só que essa pessoa, do lado direito, ela vai enxergar uma visão lateral de você. Vão ter coisas que ela vai ver que o da frente não viu. E vão ter coisas que nem você enxerga de você mesmo, mas ela tá vendo. Os dois pontos de vista são corretos, porque as duas pessoas estão vendo você, estão vendo a mesma coisa. Só que elas estão em lugares diferentes, em perspectivas diferentes. Então, o que a gente pode levar aqui em consideração é que pontos de vista, eles nunca são certos ou errados. Eles são só diferentes. Agora, continua nessa analogia, imagina uma pessoa na tua horizontal aqui, meio pro lado, meio para trás, sabe? Esse é um terceiro ponto de vista. É uma pessoa diferente que você não conhece, olhando para você no mesmo lugar, no mesmo instante, fazendo a mesma coisa, mas vendo você de uma perspectiva que nenhuma das outras pessoas viu, inclusive você. Olha como é interessante. Então, o ponto de vista dessas três pessoas, e se você ampliar e botar uma pessoa a cada centímetro, uma do ladinho da outra, olhando para você, todas essas pessoas vão ter um ponto de vista diferente da mesma coisa. Ponto de vista é aquilo que você tá vendo a partir da tua referência. E aí agora, pega essa analogia que é muito simples, é analogia de primeira série, e joga para tua vida. Uma situação, uma experiência ou algo que você faz, ela vai ser diferente para cada pessoa com quem você conversar.
A opinião das pessoas sobre aquilo que você vive, sobre aquilo que você faz, vai ser sempre diferente para cada um, porque depende do ponto de vista onde a pessoa está. E não tá certo e não tá errado. A questão é que é diferente. É isso que a gente precisa compreender. A opinião das pessoas sempre vai ser diferente. Se você conversar com 25 pessoas, as 25 pessoas vão ter opiniões diferentes sobre algo. E tá tudo bem, porque é a referência delas olhando para aquela mesma situação. Isso também significa que quando você olha para a vida das outras pessoas, das pessoas que você conhece, do seu cônjuge, dos seus amigos, do seu chefe, dos seus colegas, dos seus filhos, você vai ter uma opinião diferente sobre o que eles fazem também. Porque você está em uma referência diferente, você enxerga coisas que aquela pessoa não está enxergando. E ela enxerga coisas que você não está enxergando. Então essa analogia nos mostra que a gente precisa compreender que nada nunca tá nem certo e nem errado. Você quer ver um exemplo bem trash punk? Você mataria uma pessoa? Muito provavelmente, se você tá aqui nessa live, você não é uma pessoa com ódio suficiente ou com falta de discernimento suficiente para matar alguém, para pegar uma faca e pá, lá na barriga da pessoa. Agora, se eu disser para você que essa pessoa que você iria matar, ela poderia estar ameaçando a vida de uma pessoa que você ama demais. Poderia estar ameaçando a vida do seu filho, a vida do seu pai, a vida da sua mãe. Eu tenho certeza que você faria aquilo que é necessário ser feito. Porque não tá certo e nem errado, é um ponto de vista. A tua referência muda conforme as situações mudam. Então, nós precisamos soltar aqueles pontos de vista fixos que a gente tem sobre as coisas, entende? Por exemplo, se você parte do ponto de vista de que alguém tá sempre errado quando tá fazendo alguma coisa, você tá num ponto de vista fixo, você tá olhando a situação apenas pelo teu viés, pela tua perspectiva, que talvez na perspectiva da outra pessoa seja diferente. Talvez na perspectiva daquela pessoa esteja super ok que isso aconteça dessa forma. Eu tenho uma amiga muito querida, que até ela mora em outro estado hoje, que ela teve um problema muito sério no relacionamento dela com relação ao envolvimento de drogas, né? O companheiro dela tinha um envolvimento muito sério com drogas e durante muito tempo a gente falou sobre isso. Estudamos sobre isso, né? Uma ajudando a outra, se facilitando e tal, colaborando uma com a outra. E aí eu lembro que uma das coisas que a gente sempre vinha à tona é o porquê isso, sabe? Isso é errado, isso tem que terminar, isso tem que acabar. No nosso ponto de vista, ele estava fazendo errado. Na nossa perspectiva, dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente sabe, aquilo estava errado. Mas talvez naquele momento a gente nunca parou para pensar o ponto de vista dele sobre o que estava acontecendo. Talvez naquele momento era o melhor recurso, a melhor maneira, a melhor ferramenta, mesmo que o melhor seja meio tosco, sabe? Às vezes é o que é necessário para aquela pessoa. É muito mais sobre a gente entender, sabe? Permissão é uma palavra que se usa muito dentro do Axis, né? Permissão é você compreender que ninguém tá certo e ninguém tá errado. As pessoas só estão vivenciando as experiências dentro do ponto de vista delas. Inclusive nós não estamos sempre certos, nós nunca estamos certos e nunca estamos errados. Nós estamos vivenciando as nossas experiências a partir daquilo que a gente sabe, do ponto de vista que a gente tem. E a gente acaba fixando esses caminhos como se aquilo fosse a única coisa certa no mundo. Daí a gente levanta uma bandeira, a gente se protege, a gente briga com os outros, porque na verdade a gente não compreende que esses pontos de vista são mutáveis. Todo o tempo, a cada 10 segundos, esses pontos de vista ficam mudando. Mas aí, o nosso papo aqui no Mate de Consciência de hoje era para falar especificamente sobre o julgamento. E aí, o que é o julgamento dentro nessa nossa historinha?
O julgamento é quando você pega um ponto de vista. Então, lembra lá, você com várias pessoas ao redor te olhando, cada uma vendo um pedacinho diferente de você, vendo perspectivas diferentes da mesma pessoa, da mesma situação, na mesma hora, no mesmo tempo, observando coisas diferentes. Ninguém tá errado e ninguém tá certo. Julgamento é quando alguém acredita que aquele ponto de vista é o único certo ou é o único errado. Então imagina vocês que coisa mais insana se vocês pegarem a pessoa que tá olhando pra frente de você, tá vendo a tua visão frontal, e pega a pessoa que tá na lateral, que tá vendo o lado, e elas começam a brigar, porque uma diz que tá certa, a outra diz que aquela tá errada. Ninguém tá errado. Tá todo mundo observando a mesma coisa. E isso acontece na nossa vida o tempo todo. Ninguém tá errado e ninguém tá certo. Nós estamos meio que um pouco parcialmente errados, um pouco parcialmente certos, mas a ideia é que a gente não se envolva em julgar quem tá certo e quem tá errado, mas que a gente esteja na permissão de compreender que cada um está em uma posição diferente naquele momento. Em posições que não são só geográficas de localização, né? Elas são também posições comportamentais, elas são posições de recursos internos. Tem pessoas que vivenciaram a vida de uma forma diferente, não receberam recursos para lidar com as suas emoções, não têm cognitivo, conhecimento ou até mesmo saber técnico para poder fazer um julgamento mais adequado das coisas. Então elas vão se botar em posições onde a opinião delas fica meio distorcida, como se elas tivessem uma nuvem na frente, sabe? E tá tudo bem. Mesmo assim, elas não estão erradas, elas estão adotando um ponto de vista que pode estar ou não distorcido sobre aquela situação. Quando a gente começa a perceber esse movimento, as coisas ficam muito mais simples, porque fica muito mais fácil conviver com as pessoas, com os familiares e com os amigos e com todo mundo, quando a gente compreende que cada um tá dando o seu melhor, mesmo que esse melhor seja meia boca, sabe? Porque também é um meia boca a partir daquilo que a gente espera, daquilo que a gente projeta para as coisas, não é? A gente tá sempre nesse movimento de esperar que as pessoas façam aquilo que a gente quer, façam da forma como a gente quer, e na verdade não funciona assim. Então, essa foi uma forma com que eu utilizei para explicar, por exemplo, para minha família, né, para minha enteada. Eu tenho uma enteada de 12 anos, a gente fala muito sobre essas coisas de consciência. Lá a gente tem uma hora do chá, né, depois da janta tem a hora do chá. Nem sempre eu tomo chá, mas enfim, a gente fala sobre as coisas para ela de uma forma mais lúdica, que ela consiga colocar na vida dela de uma forma simples. E essa foi uma conversa que a gente teve esses dias, que eu pensei, cara, isso é tão mais fácil de compreender, né? Se eu me colocar dentro de uma situação que tá difícil para mim resolver, não importa qual seja, principalmente em situações de conflito, em situações de conflitos de informação, de opinião, né? Eu me coloco no meio da situação, boto as pessoas ao meu redor e começo a observar o que essas pessoas estão vendo sobre aquela situação e quais são as distorções que elas têm baseadas no local onde elas estão. E aí, de novo, entenda local como uma situação comportamental, geográfica, valores, né? O que essa pessoa aprendeu, o que era certo, o que era errado. Quanto mais liberdade a gente dá pra gente mesmo compreender que ninguém tá certo ou errado, mais simples a nossa vida fica. Simples não de pobreza, mas simples de facilidade, onde a gente não precisa estar sempre defendendo aquilo que a gente tá. A gente não precisa estar certo, né? No Axis tem uma frase que eu amo, que é: você prefere estar certo ou ser livre? A gente não precisa estar certo. Ninguém precisa estar certo. A gente não precisa provar isso pra ninguém. Nós não precisamos que ninguém venha carimbar a carteirinha de que a gente tá certo. A gente só precisa viver de acordo com aquelas verdades pessoais, com aquilo que faz sentido pra gente. E para a maioria das pessoas, talvez simplesmente vai ser um ponto de vista onde você tá errado e tá tudo bem. É o ponto de vista que elas enxergam. Você quer ver um exemplo interessante?
Até muito pouco tempo atrás, antes do advento dessas redes sociais e da tecnologia como um todo, olha, eu tô com 35 anos. Então, há 10 anos atrás, há pouquíssimo tempo atrás, ganhar dinheiro significava trabalhar duro, trabalhar pesado, das 6 da matina às 11 da noite, sabe? Então, existia-se esse conhecimento de que o dinheiro era construído a partir do trabalho físico, a partir do cansaço, dos calos nas mãos. E eu tenho muitas pessoas que eu atendo que ainda têm esse ponto de vista. E não tá certo, não tá errado. Aí agora eu peço para vocês olharem, para vocês que têm o TikTok, por exemplo, né, que é a rede social vizinha. Se vocês navegarem por ali, vocês vão descobrir algo que eu fiquei extraordinariamente assim chocada, com o fato de que você pode fazer uma live falando sobre alguma coisa. Eu vi lives divertidíssimas, vi live de gente lavando louça, eu vi live de gente limpando a casa, coisas que a gente faz todos os dias com ódio no coração, de graça. E as pessoas, elas começaram a ganhar likes e views que convertem em dinheiro em um determinado algoritmo ali da rede social para fazer as coisas que a gente faz reclamando. Não sobre trabalho duro, mas sobre coisas de manutenção da nossa vida diária. As pessoas começaram a entender que ganhar dinheiro, e talvez isso de uma geração mais para cá do que para lá, que ganhar dinheiro não precisa ser um trabalho árduo, duro e difícil, mas é um ponto de vista diferente sobre as coisas. E quanto a gente está fixado em um único lugar e não se permite fazer esse rodar em volta da situação para olhar perspectivas diferentes. A gente se engessa ali, então imagina que teu problema é algo que está no centro da rodinha, sabe? Pega um círculo de vocês, bota lá 15 pessoinhas você, 15 cópias de você e bota teu problema no meio, né? Cada um de você, cada cópia vai ter uma perspectiva diferente. Só que às vezes a gente se engessa numa dessas posições e não se permite nem ouvir outras opiniões, nem olhar para o problema de uma forma diferente, porque eu aprendi que é assim e vai ser assim até morrer. Quanta gente faz disso? Né? Eu olho para a questão da situação do autismo do meu filho e eu vejo isso acontecer demais. Eu entrei outro dia, sem querer, fui colocada, na verdade, eu acho isso muito interessante, em um grupo, né, de mães e pais de crianças autistas aqui da região. Cara, um negócio surreal, eu só de entrar no grupo já me deu um comichão no coração, assim. Um ponto de vista muito fixo de que é uma doença, de que é um problema, de que isso é um peso, que a maternidade... Cara, eu não vivo isso. Eu sei que as pessoas não têm as mesmas possibilidades, mas assim, eu não vivo isso. Eu não tenho um minuto de problema dentro da minha maternidade. E o meu filho é um autista típico, como aqueles que você vê por aí, sabe? Que não fala, que não faz as coisas sozinho ainda, que não sabe se... Ele não tem um desenvolvimento adequado para a idade que ele tem. E tá tudo bem. Eu acho um charme as coisas que ele faz, né? Mas é o ponto de vista que eu não tinha uma referência sobre isso, então eu consigo rodar em volta desse problema e pegar diferentes perspectivas. E nos momentos em que eu me permiti me fixar em algumas posições sobre, por exemplo, a preocupação com a fala, foi uma coisa tipo assim, a referência que eu tenho é crianças com 2 anos têm que falar. E esse ponto de vista fixo, que não tá certo e não tá errado, ele me causou um sofrimento intenso por algum período. Até que eu voltei para minha realidade e comecei a circular em volta. Olha quantas possibilidades existem a partir disso, né? Mas eu tô dando exemplos da minha situação, da minha vida, que é onde eu consigo aplicar as ferramentas e tentar mostrar para vocês que você pode aplicar isso em qualquer área. Seja um problema financeiro, seja um problema no seu relacionamento, seja um problema na sua empresa, no seu trabalho. O problema, ele não muda se você não muda a perspectiva, a posição que você tá em relação a ele. Como é que você muda a posição? Você muda a posição mudando de ideia. O seu pensamento muda e cria a sua realidade o tempo todo. E o pensamento, ele não é só o conjunto daquilo que você acha sobre algo, mas são aquelas crenças ocultas que você tem que criam o teu pensamento.
São os conteúdos que você consome na rede social sobre essa situação. São as conversas que você tem com as pessoas sobre a situação. Quer ver um outro exemplo? Outro dia eu fiquei pirada que tô atendendo uma cliente a respeito de dinheiro, então a gente tá fazendo vários processos, trabalhando algumas coisas para dissolver, né, esse engessamento cognitivo que ela tem sobre o que o dinheiro é, como o dinheiro tem que chegar até ela, que são coisas que ela foi programada desde criança a acreditar. Nem certo, nem errado, pontos de vista. Só que o ponto de vista estava tão fixo, ela estava tão engessada naquela posição, que ela também não se permitia fazer esse giro de oportunidades para olhar de diferentes perspectivas aquilo que está acontecendo. Aí, ok, saiu da sessão toda plena, com vários processos rodados, né? Quem faz sessão sabe, recebeu barras, estava suave e tal. Ela saiu, foi na recepção. Na recepção, ela deu 10 passos. Ela chegou ali, ela encontrou uma amiga, né? Aqui a cidade é pequena, então a maioria das pessoas também acaba se conhecendo, né? Tal. Qual foi a primeira frase das duas anjas abençoadas de Deus? Hã? Guria, o que é que tá essa crise? Tá entendendo? A gente não basta a gente girar em torno das possibilidades, a gente olhar as perspectivas diferentes, mas a gente voltar lá e cimentar o nosso pé naquele ponto de vista que você acabou de limpar. Porque é uma escolha nossa o tempo todo. O que a gente vai falar? O que a gente vai nutrir? O que a gente vai assistir? Ai, eu saio, né? Faço minha meditação. Ai, saio relax, tranquila, suave. Daí vou lá, ligo a TV no noticiário que fala sobre as queimadas do Mato Grosso. Porra! Desculpa o palavrão, mas é que... Putz, grila, sabe? A gente precisa ter uma noção das coisas, né? A gente tem... Tipo assim, não adianta você tomar banho, meu amor. E capinar, entendeu? E dormir com o pé sujo, não adianta. A gente precisa fazer coisas que sejam congruentes com o movimento que a gente espera da vida. Então, ai, mas eu não vou mais assistir TV? Espero que não. Mas se você assistir, você precisa estar consciente do que você está consumindo de conteúdo. Pasme você ou não, tudo que você entra em contato serve para ativar gatilhos. Sejam eles gatilhos que funcionam para você, como o que a gente está fazendo aqui, sejam eles gatilhos que afundam você no mesmo lugar onde você está. Então, você que escolhe o tempo todo, né? Não adianta você querer fazer dieta para emagrecer e comer hambúrguer escondido. Não adianta. E essas incongruências que eu vejo que fazem a gente desistir das coisas que a gente quer, que fazem a gente se punir no final do dia, se julgar por não ter feito, mas são incongruências que a gente não percebe que tá fazendo. Quando ela chegou lá na recepção, eu digo, meu amor, volta lá pra dentro que nós temos outras coisas para conversar. Então, é tão automático, tá tão normal a gente reclamar, tá tão normal a gente achar que o outro tá errado e a gente tá certo, tá tão normal tudo, tá tudo tão normalizado, tá tudo tão chato, que a gente tá achando que quem tem que resolver a nossa vida é o outro, mas não é. É sempre sobre a gente. Se você tá na sua vida, a responsabilidade é sua. Não é do seu pai, não é da sua mãe, que te criou e te programou da forma como você é até aqui, porque eles deram o melhor que eles tinham, eles te amaram profundamente do jeito deles, mesmo que toscamente, mesmo que ridiculamente. Era o que eles tinham para dar, foi o que eles também aprenderam. E tá tudo bem. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Ah, mãe, mas eu sofri uma violência e tal. Cara, a pessoa deu o que ela tinha para te dar. Então tu imagina dentro como tava. Percebe? A gente não tá pra fazer demagogia, sabe, positiva, positivismo tóxico, mas a gente tem que olhar para as coisas. Se responsabilizar pelo nosso movimento, sabe? Tipo assim, ok, se eu quero emagrecer, quem tem que emagrecer sou eu, não é o vizinho. Se a janela tá suja, quem tem que limpar sou eu. Sou eu que tenho que dar conta da minha vida. E se eu não tô dando conta da minha vida, por quê? Porque talvez nunca ninguém te encorajou a fazer isso.
Talvez sempre teve alguém que disse que você não conseguia, que você não era capaz, que você já era muito frágil, que você era muito delicado, que você era muito doente. Não importa. Mas estou dizendo aqui para você que é só você que pode fazer isso. Ninguém é incapaz, gente. Ninguém é incapaz. Salvo as crianças até determinada idade que têm os seus tutores para seguir por elas e orientá-las, nós adultos aqui ouvindo isso, somos capazes de qualquer coisa. Para de achar que o outro é coitadinho, que você tem que resolver o problema dele. Para de achar que o outro não consegue, que você tem que dar jeito disso, você tem que resolver a sua vida. Porque achar que o outro é coitadinho também é um julgamento. Achar que o outro não consegue é um carimbo de invalidação que você tá dando. Ai, mas é que minha mãe não dá conta, você que incapaz. Ai, mas é porque o fulano tá envolvido com bebida alcoólica, ele não consegue. Incapaz. Quem é que deu pra você o carimbo do incapaz? Quem é? E outra, quem é que tá carimbando o seu coisa de incapaz aí também? Sai dessa, sabe? Escolhe outra coisa, faz diferente. Para de rotular, para de julgar, observe que ninguém tá certo e ninguém tá errado, tá todo mundo vivendo aquilo que tá escolhendo. Tô escolhendo viver esse negócio aqui. Tá ruim pra caramba. Por quê? O que eu amo nisso? O que eu odeio nisso? Pega um papel, uma caneta, começa a anotar o que eu amo nessas coisas todas esquisitas que eu tô escolhendo. Nesse problema financeiro, o que eu amo nisso? A quem eu agrado quando eu tô com problema de finanças? A quem eu desagrado quando eu tô com problema de finanças? Com quem eu me pareço quando eu tô com problema de finanças? Ou com quem eu desejaria parecer? Aplica isso em todas as áreas da sua vida. É fácil? É claro que não, meu amor, porque se fosse fácil, tava todo mundo arrebatado, batendo suas asas lá no universo, no céu. Não é. Não é fácil. Cuidar da nossa própria vida, se responsabilizar pela nossa própria vida é algo muito, muito complexo. Ou você acha que o seu vizinho cuida da sua vida e opina na sua vida porque ele tá bem resolvido? Claro que não, né? As pessoas se metem na sua vida porque elas não têm coragem de olhar para a vida delas. Então, quando alguém se meter na sua vida, quando alguém opinar na sua vida, lembra, ponto de vista de cada um. Se ela tá olhando para a minha, é porque ela não tem coragem de olhar para dela, porque olhar para nossa própria vida dá muito trabalho. Ajustar coisas na nossa própria existência dá muito trabalho, é trabalho contínuo, árduo e gradual, todos os dias, a cada segundo do teu dia. Então, se alguém tá com tempo para torrar sua paciência, tenha certeza que essa pessoa não tem nem coragem de olhar para a vida dela. Desta forma, você nem devia gastar os seus minutos ouvindo o que ela tem a dizer para você. Pesado, né? Eu sei. Mas eu acho que esse é um papo aí para uma quarta-feira ensolarada. Acho também que talvez isso vá fazer sentido para você daqui a um tempo, onde você vai ouvindo de novo, e daí você ouve de novo, e você ouve de novo, até que algumas coisas comecem a sentar na poeira aí da sua cabeça, porque isso é tipo bater um tapete, né? Tu bate o tapete, voa poeira para todo lado, e você passa uns 3 ou 4 dias tirando o pó. É sobre isso. Mate de consciência de hoje foi um papo muito louco, né? Não achei que ele seria tão profundo. Acredito que vocês estejam dispostos a receber aí muitas coisas. Desejo que vocês tenham uma excelente semana. Deixo vocês aí com esse sol maravilhoso. Se fez sentido para você, gente, dá um coraçãozinho, porque esse conteúdo chega para mais pessoas. E se você achar que é interessante, compartilha com alguém que nesse momento talvez possa precisar ouvir tudo isso. Beijo grande e até mais.